Bom, bem-vindo a todos. Vamos começar aqui a parte econômica do Call da Gard. Vou começar com a parte internacional, como a gente faz geralmente, né? Então, deixa eu ver se está entrando aqui. Vocês estão... Calma. Só problema. Tá aqui no primeiro slide, Wix. Você quer que eu... É que eu não estou conseguindo mudar ele. Quer que eu coloque a apresentação e passe para você? Pode ser. Bom, então... Você conseguiu já? Ótimo. Bom, desculpa aí os problemas técnicos. Isso, no slide número 2, enfim, falar um pouco sobre essa recuperação global que a gente está vendo. Basicamente, o que a gente está trazendo aí enfim, esse aspecto de V-shape que a gente teve na economia global quando ela bate, né, no pior do cenário ali em abril, né, no fundo do poço. A gente descobriu que esse fundo do poço ainda não enfim, não foi tão ruim quanto era imaginado, e também a gente viu uma volta rápida já em maio e os primeiros dados de junho, né? Então, acho que o primeiro questionamento será que estamos numa volta V-shaped? O que, enfim, nossa visão aqui é que sim, nesse curto prazo a gente está num V-shaped, mas isso daí tende a perder força para frente, tá? Então, quando a gente olha a expectativa para frente, basicamente a gente está vendo ou um sinal da Nike, ou uma gaivota, enfim, depende de qual nome você queira dar, mas a gente não vê você conseguindo sustentar essa recuperação tão forte por tanto tempo. Mas isso daí é mais médio prazo, tá? Olhando o curto prazo, Nath, saiu aqui Olhando o curto prazo, eu acho que a gente ainda vai estar entre esse segundo tri para o terceiro tri, né, que a gente começou agora, a gente começa com algo mais forte, aí, com dados mais fortes. Tá? E aí chama atenção, só no gráfico da direita, né, os Estados Unidos, acho que como foi o que mais fez, e de maneira bem incisiva, medidas aí, contracíclicas, né, ou de combate à pandemia, eles conseguiram ter uma performance melhor, né, essa linha preta, melhor do que o resto do mundo. Tá? Eu acho que isso daí, enfim, deve até ser algo que a gente deve continuar vendo, né, os dados dos Estados Unidos muito melhores do que no resto, mas é provável que também a gente veja um rebound no resto, por exemplo, Europa, enfim, a gente deve ter também surpresas positivas para frente. Tá? Nath, passa no próximo. E aí, só justificando um pouco porque a gente acha que a gente está no V-shape de curto prazo e, enfim, no médio prazo a gente deve ver um arrefecimento da atividade, basicamente porque, e aí aqui eu estou mostrando os Estados Unidos, mas falando um pouco dos programas que são temporários, né, de combate à Covid. Então, por exemplo, a gente teve o Paycheck Protection Program, né, o PPP, que é parecido com o nosso auxílio que o governo fez, né, para manter o emprego, e a parte também de pagamentos diretos à população. Tudo isso daí fez com que você conseguisse manter a taxa de desemprego não tão alta no curto prazo e também manter a renda das famílias significativa. A gente vai discutir bastante sobre isso no Brasil, mas eu acho que é bem parecido com os Estados Unidos. Isso daí são programas que foram super bem efetivos, né, no curto prazo, e também mais o problema que são temporários, né? Então, você deve até ver algum tipo de postergação aí para frente, né, mais alguns meses desses programas, tanto lá fora como aqui no Brasil, a gente vai discutir isso, mas o ponto é, o que acontece depois que esses programas que são temporários, né, por definição, o que vai acontecer com a economia para frente, né? Então, aí que a gente fica um pouco mais, acho que menos otimista, e talvez pensando, não que seja um cenário ruim, mas seja um cenário de recuperação mais gradual, né? Então, a gente vai ter uma euforia de curto prazo, mas isso daí não deve se repetir para frente. Basicamente, aí é o gráfico da direita, quando a gente olha, a gente vai ter, enfim, uma taxa de desemprego
que vai sobrar bem mais alta, e provavelmente, enfim, empresas que ficaram pelo caminho, né? Então a gente já vê aí aumento de falências nos Estados Unidos, ou seja, as empresas, o balanço das empresas vai estar pior, né? Mesmo as que sobreviverem vão estar mais endividadas, e, enfim, o balanço das famílias também vai estar pior, porque você vai ter uma taxa de desemprego mais alta. Tá? Então você conseguiu, acho que, evitar aí, acho que desdobramentos mais catastrofistas sobre a atividade no curto prazo, mas isso daí eu acho que é super positivo, os mercados reagiram a isso, mas grande parte disso daí é efeito de políticas que são, per se, temporárias. Tá? Bom, pode seguir, Nath, por favor. E aí eu acho que, assim, agora os riscos que a gente tem nesse cenário, e aí só dando um passo antes, acho que, assim, qual que é acho que a tradução disso tudo para a política monetária, né? Eu acho que, dado que você vai ter só um boost no curto prazo e o médio prazo continua ainda gradual, a gente deve ver liquidez aí global, né, nessa posição expansionista por um bom tempo, tá? Então acho que, assim, a cara econômica que a gente está imaginando no cenário é esse, né? Vai uma recuperação forte nesse trimestre, né? Nessa virada nesse começo de segundo semestre, depois você vai uma coisa gradual, os hiatos demoram tempos para fechar e os bancos centrais continuam na posição aí de mais estímulo e não de menos estímulo. Tá? Então, acho que esse boost inicial não vai mudar a cabeça de Fed e de ECB, né? Pelo contrário, eles ainda têm um viés mais expansionista. Então, isso daí é relativamente bom, porque você não teve um cenário catastrófico de atividade e você tem, enfim, uma liquidez que vai ser abundante nos próximos anos. Tá? E aí, quais são os riscos desse cenário? Eu acho que, enfim, é um cenário que, como eu construí aqui, eu acho que é otimista, né? E eu acho que é bom para os mercados. Eu acho que a gente tem duas coisas aí que estão acho que no radar. Né? O primeiro é uma segunda onda de Covid, né? Enfim, aí a gente tem que qualificar o que seria uma segunda onda. Quando eu falo segunda onda, são assim, uma onda do tamanho suficiente para que gere restrições sociais, como a gente viu nessa primeira onda. Ou seja, como a gente viu na Europa, como a gente viu em Nova York. Tá? Então, esse tipo de lockdown, que eu acho que é o que preocupa os mercados. Né? O que a gente está vendo agora, né? E aí é interessante, até trouxe esses dados comparando o que é o Tri-State Area, né, nos Estados Unidos, que é Nova York, New Jersey e Connecticut, né, que teve um boom aí no começo, se vocês olharem no começo do gráfico, as linhas em azul, né, são justamente essa parte aí, e aí Nova York foi o destaque. Né? Você teve um aumento muito grande de casos e, ao mesmo tempo, você teve um aumento muito grande de mortes. Né? Isso levou com que você tivesse esse efeito aí de lockdown completo, a gente parou a atividade completamente lá em Nova York, enfim. E aí agora a gente está nos hotspots, né? Que em cima tem lá Flórida, Texas, Califórnia, Arizona. E aí essa parte você tem uma retomada grande de casos, né? Que é essa linha contínua cinza. Só que o que a gente está olhando agora é que esse aumento nos casos não está sendo correspondido por um aumento de mortes. Né? Então, existem algumas especulações sobre por que isso está acontecendo. Né? Tem o perfil de população que é mais jovem, mas eu acho que tem uma coisa importante aí que acho que a medicina aprendeu a lidar com o Covid, que eu acho que vai ser algo que vai estar presente no nosso cenário nos próximos, pelo menos, sei lá, um ano. Né? É difícil você ter uma vacina tão rápida a ponto de imunizar todo mundo, mas o ponto é que você deve ter aí, vai ter que aprender a conviver com isso, e os primeiros sinais que a gente tem nesse caso, essa segunda onda, entre aspas, que a gente está vendo, né, no sul dos Estados Unidos, isso está sendo muito melhor lidado. Tá? Então, talvez os protocolos médicos, enfim, você aprendeu a deixar a doença, que a gente vai ter que conviver com ela um bom tempo, menos letal. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Obviamente que a gente fica acompanhando os dados de hospitalização. Tal. Eles, na margem, deram até uma piorada, mas ainda é muito abaixo do que a gente viu lá atrás, né? E não só em Nova York e o Tri-State Area, mas como a gente viu também na Europa. Na Europa foi assim, foi uma onda muito forte, acompanhada de muitas mortes. E agora a Europa está reabrindo e lá também está relativamente tranquilo. Então, acho que, a princípio, esse é um risco que a gente fica de olho, mas a gente está mais tranquilo, pensando que dessa vez é diferente. É diferente justamente porque você está conseguindo lidar com as mortes, com a doença de maneira mais positiva. É a mesma coisa para o Brasil, né? Assim, São Paulo, que a gente olha, assim, tem casos grandes de novos casos, né? Ainda o nível ainda é alto, mas o nível de hospitalização vai caindo. Então, acho que, assim, a gente está
mais tranquilo com essa possibilidade, ainda que seja aí, acho que o tempo todo, enfim, é um alerta que a gente tem que estar acompanhando, tá? E o segundo risco, indo para o próximo slide, é exatamente a parte de eleições nos Estados... desculpa. Antes de entrar em eleições, falar um pouco de... pode colocar de eleições, Nath, por favor? Eu acho que esse daqui é um segundo ponto que a gente vem falando, e eu acho que está ganhando corpo aí no mercado, que é justamente a questão das eleições. Tá? Por quê? Eu acho que assim, como o Covid vai saindo um pouco do foco, a gente lembra que tem uma eleição americana e isso daí nunca é algo totalmente pacificado, né? Basicamente porque, enfim, mesmo o que tem acontecido, né, na nossa visão, o Trump tem perdido um pouco de força, tanto pela recessão, pelo Covid, talvez até pelos protestos lá em relação ao assassinato do George Floyd, mas e aí isso daí deu um pouco de gás para o Biden, tá? Obviamente que a gente vem falando aqui já há algum tempo, acho que pelo menos a gente está menos essa eleição é menos polarizada, no sentido que se fosse o Biden é um cara mais moderado, mas ainda assim são candidatos muito diferentes, né? E aí, assim, eu acho que qual que é o problema disso? Porque a gente olha, o Biden está claramente com um spread sobre o Trump, né? E eu mostro isso daí justamente nos gráficos. Esse gráfico azul é o Trump menos o Biden, ou seja, o Trump está perdendo do Biden nas pesquisas nacionais, mas a gente olha que, por exemplo, em 2016, esse spread do Trump contra Clinton também mostrava ele perdendo o tempo todo e no final ele ganhou, né? Então, assim, só para lembrar que os Estados Unidos nunca, enfim, são colégios eleitorais, tem várias peculiaridades, mas o ponto é o Trump está saindo aí, né, de um ponto pior do que ele imaginava antes dessa crise toda do Covid. E aí eu acho que uma coisa também que a gente tem que acompanhar, que é bem importante, é como vai ser o Senado, né? Por 3 assentos líquidos, o Partido Democrata pode levar o Senado, né? E aí uma presidência do Biden com maioria no Democrata no Senado, isso poderia ser, enfim, mais, eu acho que ter mais mudanças no cenário econômico, porque justamente você vai, enfim, ter mais chance de reaumentar, né, os impostos que o Trump diminuiu, você consegue, enfim, fazer mais coisas sobre regulação, né? Teve um processo aí de desregulamentação, isso daí pode voltar atrás, então acho que assim, é um cenário mais complicado, né? O Biden com sem maioria no Congresso, acho que isso daí, enfim, pode ser um cenário positivo, e o Trump, e aí eu acho que é um cenário positivo até porque você não teria a volatilidade do Trump, né, que cheio de tweets e aí briga com a China, não briga. Então, assim, acho que poderia até ser um cenário um pouco melhor. E o Trump a gente já sabe, né, um pouco mais do mesmo, mas de maneira geral, se você olhar, os mercados reagiram bem a essa presidência do Trump, mesmo que a gente tenha tido uma vol maior. Tá? Então, acho que aqui é um negócio que a gente deve acompanhar cada vez mais com lupa, ainda mais como o Covid vai saindo um pouco das atenções, a gente consegue se concentrar aqui nas eleições em novembro. Tá? E aí, voltando para o outro slide, quero um pouco falar sobre, enfim, o que a gente está olhando de dólar. Sempre tem essa discussão, né, de dólar fraco, dólar forte, isso daí eu acho que é uma discussão que tem tido nos últimos anos, e sempre as teses de dólar fraco têm caído, né, por água abaixo, e a gente tem tido, enfim, a gente teve anos de dólar forte. Aqui a gente faz um call, obviamente é um call tentativo, porque tem forças opostas, mas a gente acha que existe uma possibilidade maior de você ter uma temporada de dólar fraco à frente. Tá? E por que isso? Basicamente, assim, o lado do dólar forte, que eu acho que até ajudou bastante nesses últimos anos, foi justamente a outperformance da atividade americana em relação ao resto do mundo. Eu acho que isso continua, tá? Assim, quando a gente olha, parece que os Estados Unidos é a melhor economia para sair mais forte dessa crise. No entanto, existiu momentos lá atrás em que você teve a economia americana outperformando e o dólar fraco. Tá? Então, só explicando esse gráfico da esquerda, né? A linha em azul é a variação do dólar, tá? Então, se ela sobe, o dólar está se fortalecendo, né? E quando ela está abaixo, né, abaixo de zero, o dólar está se enfraquecendo. E a linha preta é justamente o diferencial de crescimento, né, de surpresas econômicas dos Estados Unidos contra o resto do mundo.
Tá? Então, o que a gente olha aí é, por exemplo, na saída da crise de 2008, 2009, a gente viu primeiro o dólar se fortaleceu, parecido com o que aconteceu agora, no primeiro momento de aversão a risco, o dólar se fortalece, mas aí depois você teve um momento, acho que uma grande onda de dólar fraco quando essa linha azul vai para baixo de zero. Tá? E isso aconteceu justamente com a linha preta estando acima de zero também, ou seja, com surpresas favoráveis ao crescimento econômico nos Estados Unidos. Isso aconteceu também em 2012, né? A gente também teve, os Estados Unidos estava outperformando, né? A Europa estava numa situação bem pior, né? Então os Estados Unidos voltou a crescer acima do resto do mundo a gente teve também um período de dólar fraco. Coincidentemente, esses daí são os dois períodos em que, aí eu coloco no gráfico da direita, em que você tem essa expansão muito forte do balanço do Fed. Né? E aí o que eu chamo a atenção, se vocês olharem na ponta, né, na ponta, assim, a expansão do balanço do Fed que a gente está vendo dessa vez é muito mais forte, muito mais rápido do que a gente já viu na história. Tá? Então, por isso que eu acho que, apesar da gente estar vendo de novo uma divergência de crescimento pró-Estados Unidos, dessa vez, assim, o Fed está fazendo algo absurdo. Né? Então, se a gente pegar um pouco da história do dólar forte que a gente teve até agora, né, no auge da crise, a gente teve uma demanda muito grande por dólar, por cash, né, isso daí foi no auge da incerteza, né, da aversão ao risco. O Fed veio, né, deu esses dólares para todo mundo, fez swap com os outros bancos e tal. Eu acho que assim, grande parte dessa demanda por dólar, além de já ter arrefecido, porque a aversão ao risco está diminuindo, mas também a oferta desses dólares foi bem feita pelo Fed. Né? Então, de maneira geral, a gente olha um equilíbrio melhor daqui para frente e então a gente acha que pode ver um dólar um pouco mais fraco, mesmo com os Estados Unidos outperformando o resto, justamente por esse canal monetário. Tá? Então, há algo a ver, obviamente sempre um call mais tentativo, dado que, enfim, esses foram calls aí atrás que sempre machucaram bastante os economistas que tentaram fazer. Bom, então a parte internacional é isso. Já queria começar com o Brasil. Basicamente, assim, eu acho que a gente está num ambiente que é relativamente favorável por conta da liquidez, tá? E eu acho que essa parte de atividade recuperando também, eu acho que dá um pouco de suporte para os mercados, tá? A gente está, como eu falei, a gente pode até estar menos otimista no médio prazo, mas no curto prazo eu acho que vai estar a gente tem bons dados para ver aí no curto prazo, tá? E aí vindo para o Brasil, eu acho que a primeira consideração é falar um pouco do nosso estado fiscal, né? Obviamente que, enfim, eu venho falando isso daqui nos últimos calls, mas a gente está numa situação bem complicada, né? Enfim, a gente vai ter um aumento forte da nossa dívida, tanto a dívida bruta quanto a dívida líquida. Só chama a atenção que, assim, isso é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. Tudo bem que para emergente a gente parte de um nível pior, né? O mais alto, mas, assim, olhando o que vai acontecer na periferia da Europa, o que vai acontecer em alguns outros países como África do Sul, Índia, assim, tem acho que é um movimento global, né? Então não tem algo nada idiosincrático nosso aqui. O que acontece é que a gente sai desse período pior, tá? A gente tem cenários de trajetória de dívida que a gente coloca, enfim, cenários com teto flexibilizado e cenários sem teto, né? Então essas linhas vão piorando conforme você vai colocando aí o cenário de teto de gasto, que é a grande âncora fiscal que a gente tem agora. Né? Basicamente, o que a gente olha como evento chave para ver, enfim, que linha que a gente vai seguir no nosso fiscal? Basicamente, eu acho que em agosto agora, com a discussão do orçamento do ano que vem, a gente vai ter uma noção se mantém o teto, se flexibiliza o teto. Então, acho que assim, acho que é um ponto chave para o nosso cenário, justamente o que vai acontecer daqui para frente. Tá? E aí a gente tem uma discussão grande, existe uma demanda por mais gastos, né, sociais, ou renda mínima, por mais gastos com investimento, existe uma demanda do Congresso, do mundo político como um todo, para ter mais gastos públicos, né? E a gente tem a limitação do teto de gastos, que ano que vem já é um limite para essa expansão. Como que vai ser equacionado isso? Acho que depende muito da articulação política do governo e da própria articulação política do Ministério da Economia, né? Precisa ter um jogo de cintura aí do Paulo Guedes para conseguir equacionar isso tudo. Por exemplo, tem uma discussão sobre renda mínima, renda básica, ou renda Brasil. O governo está sugerindo trocar alguns
outros gastos sociais que são menos focados e menos eficientes por esse renda mínima. Então, isso daí pode ser uma boa solução. Agora, o Congresso vai comprar isso ou não? Bom, então aí, dado que a gente depende do Congresso para saber qual que é a evolução para frente da nossa dívida, da nossa trajetória de dívida, aqui eu acho que, enfim, vale a pena a gente comentar um pouco do cenário político. Enfim, a gente sempre, acho que aquele Bolsonaro Smile que eu apresentei para vocês há um tempo atrás continua valendo. É interessante ver que, assim, as últimas, a gente teve, enfim, forças opostas, né? Primeiro, investigações que chegaram perto do presidente ou do seu entorno, né? Então tem o caso Queiroz, teve fake news que pegou nos seus apoiadores. Então, assim, isso de certa maneira eu acho que é um risco que vai continuar para frente, né? Ter novos escândalos, enfim, principalmente quando a gente fala do Brasil, isso sempre é um risco. Mas, no entanto, isso daí serviu para que o Bolsonaro, na construção política dele, fosse para o outro lado, né, do nosso Bolsonaro Smile, né? Então, quando eu coloco, ele foi para o lado mais de temerizar seu governo, ou seja, articular com o Centrão, pacificar o governo. Obviamente que, assim, vindo desse governo, a gente nunca sabe quanto tempo dura, né? Mas o fato concreto o governo tem agora uma articulação com o Congresso, né? Eles têm uma base com o Centrão, deu cargos, etc. e tal. Ainda que eu acho que primordialmente o intuito foi garantir a permanência do Bolsonaro no governo, quando começou a se falar de impeachment, mas isso daí também tem pode ter, né, consequências positivas na articulação e, enfim, formulação de orçamento de 2021, manutenção do teto, né? Então, acho que nesse aspecto, eu acho que é mais fácil hoje o Bolsonaro ter uma boa articulação e garantir votações a seu favor do que há um mês atrás, por exemplo, porque ele, enfim, descobriu que tinha que jogar o jogo. E com o STF também, que eu acho que, assim, a temperatura tinha chegado a níveis bem altos, né? Eu acho que isso daí também, enfim, já deu sinais de enfim, levantar uma bandeira branca. Você tem o recesso agora do STF também, que eu acho que ajuda a diminuir a temperatura. Então, eu acho que, assim, mesmo com essas... É meio paradoxal, porque, por um lado, a gente tem investigações que estão atingindo o entorno do presidente, por outro lado, ele construiu ali enfim, um framework político mais eficiente, né, que pode funcionar ou não. E aí, para a gente, eu acho que a dúvida toda, e chama atenção para vocês, que é isso, a definição do próximo orçamento, que deve começar a discussão agora em meados de julho e entrar em agosto. Tá? Mas, assim, no curtíssimo prazo, essas próximas semanas, a gente está relativamente mais tranquilo com essa parte política / fiscal. Seguindo agora, falando um pouco sobre atividade, aqui também a gente tem, enfim, é um tema que está entrando mais forte no debate, né? O próprio Banco Central também trouxe essa discussão. A gente está mais otimista, na verdade a gente nunca teve muito pessimista, assim, a gente nunca teve tão pessimista quanto o mercado, que chegou a ter PIBs, né, negativos de 7%, 9%, 10% negativo. A gente nunca chegou, acho que o máximo, o máximo que a gente tinha era a nossa projeção anterior, que era menos 5,5% de PIB, que é um PIB bem ruim, mas, enfim, não era, enfim, o fim do mundo que enfim, o mercado começou a embarcar. Basicamente, o que a gente vinha falando você tem um impulso fiscal muito grande para você ignorar e achar que vai cair tanto, né? E, de fato, o que o governo está fazendo no fiscal é muito significativo. E aí a gente se apegou mais ao auxílio emergencial, pensando um pouco sobre a recomposição de renda que o governo está fazendo, dando esse auxílio de R$600, né, para os informais, né? Lembrando que é R$600 para os informais, mas para chefe de família é 1.200. Então, assim, é um valor médio alto, tá? Basicamente, assim, o que a gente trabalha, não vou me alongar e depois fico à disposição se alguém quiser ver o estudo, a gente pode fazer, enfim, um call só sobre isso, mas o ponto em grandes números, metade da população brasileira, né, 47%, depende de gastos governamentais, seja INSS, ou é funcionário público, ou vive ou Bolsa Família, BPC, enfim, de programas sociais e de pensão. Isso daí não mexe com a crise, né? Então a crise veio, enfim, a taxa de desemprego subiu, etc. Mas isso daí segue, essas pessoas não perdem renda, e aí quem perde renda é quem está no setor privado formal e quem está no informal, né? Que é privado por definição. Então, assim, basicamente, fazendo hipóteses
pessimistas de queda de emprego, queda de salário, queda de rendimento dos informais, né? Supondo que eles não vão ter nenhum rendimento entre abril e maio, e jogando por cima o que está sendo colocado de dinheiro na economia, seja via o auxílio emergencial, né? Mais de 200 bilhões, seja FGTS, né, que está sendo liberado de novo, seja antecipação de 13º, tudo isso faz com que, no curto prazo, a renda, né, agregada da massa salarial ampliada da economia brasileira não caia, e sim suba. Tá? Então, isso daí é um negócio importante, porque isso dá uma sustentação, apesar de você ainda estar com restrições sociais, isso daí dá condições para que você tenha um consumo melhor. Tá? Então, acho que são dois efeitos. Primeiro, o PIB do segundo trimestre não deve cair tanto, e os dados que vieram mostraram até que, enfim, os dados estão um pouco melhores, e a recuperação do terceiro trimestre também pode ser mais forte. Tá? Então, você pode ter, como a gente está discutindo no mundo, um V inicial. Tá? Mas por que esse é um V inicial? Porque, justamente, quando você chegar no quarto trimestre e tiver o fim dos auxílios emergenciais, o FGTS não vai ter um FGTS novo, e você já antecipou o 13º, ou seja, você vai ter menos renda que você teria se você tivesse, né, mantido o calendário normal. Enfim, tudo isso aí faz com que o consumo a partir do quarto trimestre e para o ano que vem seja mais fraco. Tá? E aí o que vai sobrar de novo é uma economia com a taxa de desemprego mais alta, etc. e tal. Bom, dado isso, a gente fez o nosso PIB de curto prazo, né, desse ano para menos 4,8%, e para o ano que vem a gente trabalha com um PIB relativamente baixo de 2%. Tá? Então, assim, a gente é mais otimista no curto prazo, acho que pode ter uma recuperação mais forte no curto prazo, mas no médio prazo a gente ainda se preocupa, que é assim, como que vai ser o detox da economia desses auxílios todos, né, esses benefícios todos que foram dados. Tá? Então, e aí seguindo para o próximo slide, basicamente a gente tem, enfim, um hiato que, como eu falei, nosso crescimento é gradual para a partir do ano que vem, ele fecha bem baixo, isso mantém a inflação super baixa no curto prazo, tá? No curto prazo, no médio prazo. Tá? Então, a gente olha a inflação para o ano que vem em 2,50, bem abaixo da meta de 3,75. Tá? Se olhasse a regra de Taylor, isso daí ainda daria sinais que o Banco Central pode cortar mais. Tá? Poderia falar alguma coisa perto de 1,5 de Selic. No entanto, o Banco Central está muito mais vocal nesse otimismo com o curto prazo da atividade. Né? Então, acho que eles colocaram isso daí na ata. Como a gente concorda que a atividade vai ser bem melhor no curto prazo, então acho que assim, se o Banco Central está esperando uma desculpa para parar de cortar, ou para, enfim, cortar a última de 25 e parar, ele vai ter esses dados vão vir a favor dele. Tá? Então, se estiver olhando a atividade de curto prazo, ele provavelmente deve cortar 25 na próxima e aí sinalizar uma parada. Obviamente que, assim, dado que ele está parando antes do que ele deveria para a gente, né, teria espaço para cortar mais, eu acho que o grande efeito disso daí é que no médio prazo, para o ano que vem, a gente deve continuar com as taxas de juros paradas, aí, sem subir por muito tempo. Tá? Então, é um low for eternity, praticamente, né? Low for longer, mas bem longer. Então, basicamente é isso que a gente está vendo de política monetária e inflação, tá? O cenário bem tranquilo. E aí, para terminar, só no último slide, Nath, por favor, falando um pouco de contas externas. Né? Então, já falei na última reunião nossa que, enfim, a gente estava bem confiante no melhor equilíbrio, né, do balanço de pagamentos. Eu continuo com essa visão. Tá? Eu tinha mostrado na última reunião como a balança comercial estava melhor e os contas correntes, né, já estavam, né, na margem positivo. Eu continuo, enfim, bem otimista, os números de balanço seguem bons, a gente já tem 3 ou 4 meses de superávit de conta corrente. E aí a parte aqui, eu trago a parte financeira do balanço de pagamentos, né, que eu acho que tem duas coisas principais. Primeiro as fortes saídas de estrangeiros que a gente viu de portfólio, né, tanto de ações como de renda fixa, né, e o auge foi ali em março, no raio da crise, né, do estresse dos mercados lá fora. Isso daí veio diminuindo ao longo do tempo e a gente está até positivo na margem. Né? Então, assim, eu acho que quem tinha para sair, na grande medida, quem tinha para sair, né, de estrangeiro já saiu em grande medida. E outra coisa também no gráfico da direita, que é assim, saída de investimentos de brasileiros, né, para investimentos lá fora, ou seja, meio o pessoal que está diversificando sua carteira, porque agora o juro é mais baixo, ou até que, enfim, em algum momento pode ser lido como uma fuga de capital. Nessa Selic eu não vou financiar, né, com essa Selic eu prefiro tirar o dinheiro do Brasil. Isso daí também não está mostrando nenhum sinal
de aumento desses fluxos. Tá? Então, colocando tudo na conta, a gente olha um balanço de pagamentos bem mais tranquilo até o final do ano, provavelmente com fluxo cambial positivo. Só tem um porém, né? A gente também discutiu um pouco, né, da questão do overhead. Nas nossas contas, dada a mudança lá da regra do BC, no final do ano os bancos teriam que comprar, né, no mercado futuro, para diminuir seu overhead, cerca de 17 bilhões de dólares, né, em compras líquidas no mercado de câmbio. Então, é muita coisa, né? O que a gente viu até agora, a gente já teve um processo de diminuição de overhead nesse primeiro semestre. A gente viu alguma coisa como 14 bi, né, entre março e maio, que é para onde eu tenho os dados. Isso já deixou o câmbio pressionado. A gente se questiona como que vai ser esse evento no final do ano. Tá? Mas aí eu paro por aqui. Eu só queria deixar a mensagem que, assim, no ponto de vista de fundamentos, o balanço de pagamentos está bem ok. A gente tem mais essa questão técnica aí do overhead. Tá? Mas eu paro por aqui e passo para o Calabrese seguir com o nosso call. Obrigado a todos.